Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor está perto de quem o invoca. É assim, irmãos e irmãs, que o salmista de hoje nos convida a refletir sobre a proximidade de Deus. O Senhor está perto de quem o invoca lealmente, de todo aquele que o invoca lealmente. Irmãos e irmãs, é o Senhor que está atento ao nosso clamor, a todo tempo, a toda hora e em todo lugar. Como nos diz ainda um outro salmo, o Senhor não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel, para dizer, em qualquer momento, o Senhor está nos guardando, está nos protegendo. E especialmente o salmista sente esta proteção do Senhor. O Senhor está perto de quem o invoca. Está perto em todas as situações, nas aflições e nas alegrias, nos momentos de fartura, nos momentos de penúria. O Senhor está perto de quem o invoca. Está tão perto que é inclusive capaz de perdoar quando esta pessoa que o invoca faz alguma transgressão em função de suas necessidades. É o que nós vemos no Evangelho de hoje. Jesus estava passando através de plantações de trigo. E o que aconteceu? Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Os discípulos estavam com fome. Não estavam fazendo aquilo por pirraça, nem por brincadeira. Estavam fazendo em razão da necessidade, da fome que eles estavam tendo naquele momento. E é então quando os fariseus, que só conhecem o Deus legalista, que só conhece o Deus que dá regras, que só conhece o Deus que emite normas, é quando estes fariseus vai então criticar Jesus, porque os seus discípulos estão fazendo aquilo. Os discípulos então, os fariseus aliás, vão perguntar a Jesus: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? O que não era permitido em dia de sábado, fazer qualquer trabalho, porque era o dia do descanso sábado. Nenhum trabalho podia ser feito. Acontece que os discípulos estavam com fome e estavam passando naquela plantação de trigo. A lei maior neste caso não é o descanso sabático, é a fome. A fome que não espera, a fome que tem pressa. Quem está com fome, a lei maior é saciar a sua fome. E então Jesus vai responder àquela acusação daqueles homens que só conhecem o Deus que emite normas e regras. Jesus então responde: acaso vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Não fizeram aquilo por pirraça, não fizeram aquilo por brincadeira, não fizeram aquilo por diversão, fizeram porque estavam sentindo fome. E Jesus vai dizer: Davi entrou na casa de Deus. Já começa daí a transgressão, porque ele entra num espaço que ele não podia entrar.
que era o espaço reservado apenas para os sacerdotes. Jesus traz esse fato para aqueles fariseus que conheciam muito bem a Sagrada Escritura, que conheciam muito bem as normas, mas que conheciam tão pouco de Deus, porque só viam Deus como um Deus que castigava e que dava normas. Jesus traz então o fato: Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. Segunda transgressão: a primeira foi entrar na casa de Deus, a segunda foi pegar dos pães que eram oferecidos a Deus. E nos diz ainda Jesus: e ainda por cima, como se não bastasse, não era somente ele que estava passando fome, seus companheiros também estavam passando fome. E Jesus diz: e ainda por cima, os deu a seus companheiros. Ele entra na casa de Deus, ele come dos pães oferecidos a Deus, e ele ainda dá para os seus companheiros, para que eles pudessem saciar a sua fome. Porque a lei maior, naquele momento, era a fome que eles estavam sentindo. E Jesus vai dizer: no entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. Vejam quantas transgressões o rei Davi, o grande exemplo para os judeus, quantas transgressões ele fez, não em qualquer ambiente, nem com qualquer coisa, mas no ambiente sagrado do templo, com algo sagrado, os pães oferecidos a Deus, que apenas os sacerdotes podiam comer. Irmãos e irmãs, Jesus não tem a mentalidade daqueles fariseus, que viam em Deus apenas um Deus de normas, apenas um Deus de regras, apenas um Deus que estava ali pronto para castigar a menor transgressão que visse de suas leis. Ele está perto da pessoa que o invoca, nos diz o salmista. E Jesus tinha plena consciência dessa proximidade de Deus. Deus está perto de quem está com fome. Deus está perto de quem está triste. Deus está perto de quem está alegre. Deus está perto de quem está deprimido. Deus está perto de quem está lutando para vencer na vida. Ele está perto e Ele compreende cada situação que os seus filhos e filhas passam. Meus irmãos e minhas irmãs, este é Deus, mas é também a Virgem Maria, nossa mãe, Nossa Senhora. Ela igualmente está perto de todo aquele que o invoca, em todos os seus momentos, em todas as suas circunstâncias, e por isso a gente vê Nossa Senhora com tantos títulos. Nossa Senhora da Boa Viagem, ela está acompanhando quem está em viagem. Nossa Senhora das Vitórias, ela acompanha quem celebra a sua vitória. Mas também Nossa Senhora das Dores, ela acompanha quem está na sua dor, quem está na sua enfermidade, quem está na sua tribulação. Deus está perto da pessoa que o invoca. Maria está perto do filho e da filha que o invoca, em cada situação que ele vive, em cada circunstância que ele passa, em cada momento que ele atravessa, e ela está ali como mãe para orientar, para aconselhar, mas também para compreender aquele filho nas suas necessidades e nas suas atitudes. Meus irmãos e minhas irmãs, trago mais uma vez à memória de todos nós aquele filme tão conhecido por nós, do Alto da Compadecida, quando aquele personagem, João Grilo, vendo já a sua situação difícil, intercede ou suplica que Nossa Senhora venha em seu auxílio. A Compadecida,
A compadecida, porque se compadece das dores dos pecadores e pecadoras. E ali, irmãos e irmãs, naquela situação, quando aquele personagem já está, inclusive, para desistir de sua própria salvação, por tudo aquilo que ele aprontou, por tudo aquilo que ele fez em sua vida, Nossa Senhora se volta para Jesus. E Nossa Senhora diz para Jesus: meu filho, não se esqueça que nós também fomos pobres. E João Grilo era pobre, ele não tinha nada, não tinha uma família, não tinha riqueza, não tinha estudo, não tinha nada além de sua inteligência. Era com a inteligência que ele conseguia ir escapando no seu dia a dia. Era com a sua inteligência, era com a sua esperteza que ele ia vencendo as dificuldades do dia a dia. Lembre-se, meu filho, que nós também fomos pobres em Nazaré. Maria então traz para Jesus tudo aquilo que Jesus passou na sua vida terrena, na sua pobreza. E Nossa Senhora diz: sim, meu filho, ele fez tudo isso, sim, meu filho, ele aprontou tudo isso, mas ele não tinha família, ele não tinha nome, ele não tinha riqueza. A única arma que ele tinha, o único instrumento que ele tinha era a sua esperteza. E tudo ele fez, não por maldade, mas para ir sobrevivendo a cada dia. Para cada dia e ganhando o seu pão, para cada dia e vencendo as batalhas do dia a dia. Era esta a razão porque ele fazia tantas trambicagens, porque ele mentia tanto, porque ele inventava tanta coisa. Não era simplesmente por maldade, era porque ele só tinha a sua esperteza para vencer na vida. Meus irmãos e minhas irmãs, é Nossa Senhora, a compadecida, a Senhora das dores, que entende cada filho na sua dor, que entende cada filho na sua vitória, que entende cada filho na sua tribulação. Por isso, como repito, ela tem tantos títulos e encontramos tantos títulos voltados para Maria ou dados a Maria, porque ela é aquela que está perto da pessoa que o invoca, seja qual for o seu momento. Se estiver nas trevas, interceda por ela, suplique, clame por ela, como a Senhora da Luz, como é o título de Nossa Senhora em nossa diocese, Nossa Senhora da Luz. Se está se sentindo em trevas, envolto em trevas, sem luz, sem rumo na sua vida, invoque Nossa Senhora com o título de Senhora da Luz, para que ela traga a luz, para que ela ilumine o seu caminho. Mas também, se está vivendo no seu momento de felicidade, no seu momento de alegria, invoque também ela como Nossa Senhora das Vitórias, aquela que concede a vitória, aquela que se alegra com quem vence, aquela que se alegra com quem alcançou os seus objetivos na vida. Mas também não esqueçamos, se passamos pelas dores, se passamos pelo sofrimento, temos em Maria também uma intercessora, alguém que está sempre ao nosso lado, Nossa Senhora das Dores. Quantas dores, irmãos e irmãs, a gente vai vivendo ao longo da vida, a gente vai experimentando ao longo da caminhada. O próprio Papa João Paulo II vai dizer, na sua carta encíclica sobre o sofrimento humano: ninguém passa neste mundo sem experimentar o sofrimento. Na hora do sofrimento, invoquemos Maria com o título de Senhora das Dores. Ela estará ao nosso lado, trazendo, como nos diz o hino de nossa padroeira, trazendo a fé e trazendo a coragem. A fé no Deus Todo-Poderoso e a coragem para seguir adiante, apesar das dores, apesar das dificuldades. Assim, irmãos e irmãs, esta palavra que hoje o salmista diz, o Senhor está perto de quem o invoca, atribuímos também e aplicamos também a Maria, Nossa Senhora. Maria está perto de todo aquele que o invoca. Que nós invoquemos sempre a Maria, aqui em nossa paróquia, com o título de Senhora das Dores, que ela esteja sempre ao nosso lado
e que mais do que isso, possamos sempre sentir a sua presença de mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos